Olá, irmãos, graça e paz. Hoje, noite de quarta-feira, noite de estudarmos, meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Eu queria convidar você para reunir a sua família, pegar a sua Bíblia e reservar, como eu sempre peço, esse tempo exclusivamente para o estudo da palavra do Senhor. Amém? Pega a sua Bíblia, abra ela por gentileza em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, nós vamos ler a partir do versículo 16. Vamos ler alguns versículos aí, do versículo 16 ao versículo 18 e depois a partir do versículo 22. Amém? Queria convidar você para fechar os seus olhos. Nós vamos orar, vamos falar com Deus neste momento antes de começarmos. Pai, nossa oração agora é que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa trazer sobre as nossas vidas a Tua vontade, o Teu querer. Pedimos também que pela Tua graça e pelo Teu amor, o Senhor nos perdoe por nossos pecados e por nossas transgressões. Esteja comigo, esteja com os irmãos que estão em casa, a ser propício a nós, ó Pai. Somos imerecedores de tamanho amor e de tamanha graça, mas clamamos pela Tua misericórdia. Limpe o nosso coração de todo o mal que fizemos contra o Senhor, ó Pai. Pedimos também ao Senhor que continue a nos proteger e nos guardar. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem atendido ao nosso clamor, ouvido as nossas orações e nos protegido e nos guardado. Que o Senhor possa colocar a Tua mão, Pai, sobre as pessoas que conhecemos e que estão enfermas, que estão doentes, que precisam da Tua boa mão a socorrê-las e guardá-las nesse período de tanta dificuldade, ó Pai. Esteja com todos nós. Peço a Ti, mais uma vez, que venha falar aos nossos corações através do meditar de hoje, através da leitura, através do estudo que faremos hoje, que mesmo em casa possamos ser edificados à luz da Tua palavra. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, irmãos? Vamos ler Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 16, que traz como título, aí, pelo menos aqui na minha Bíblia, a vida pelo Espírito. Versículo 16 diz o seguinte: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Texto muito conhecido de todos nós. Paulo começa aqui a escrever aos Gálatas falando a respeito do que é viver pela carne, do que é viver pelo Espírito. Nos traz uma explicação muito clara, nos dizendo como o Espírito e a carne se comportam, agindo em nós, um lutando contra o outro. A nossa carne clama pelo pecado, tem sede do pecado, quer o pecado. O nosso Espírito é contrário aos desejos da carne. E daí a conclusão é bem óbvia: qual que vai vencer essa luta, qual vai vencer essa batalha. Depende da posição que eu tomar e depende da escolha que eu fizer. Se eu viver pelo Espírito, se eu crucificar lá na cruz os desejos da carne, então eu conseguirei andar, caminhar e viver em santidade. Se somos guiados pelo Espírito, a carne não sobressai sobre nós. A carne não consegue impor a sua vontade sobre mim e sobre você. Daí logo em seguida, no versículo 19, Paulo nos traz aí uma listinha do que seriam as obras da carne, do que são as obras da carne. No versículo 19, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria,
ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Daí Paulo vem e nos traz uma listinha das obras da carne, uma lista bem abrangente, mas que talvez eu e você consigamos lembrar de algumas coisas que não estão relacionadas aqui, mas se você parar para pensar, as que não estão relacionadas aqui nessa lista, de alguma forma podem ser linkadas a algumas coisas que Paulo cita nesse versículo. De alguma forma estão relacionadas. Aqui ele nos traz aí pecados que são de abrangência sexual, de abrangência social, na minha relação com o próximo, são de abrangência religiosa e até na parte da alimentação, da forma como eu e você nos comportamos diante da alimentação. Então, se você parar para pensar, praticamente a maioria de todos os pecados que nós conseguimos relacionar, elas se linkam de alguma forma com a lista que Paulo faz. Então, mesmo que não pareça, esse versículo nos traz uma lista bem abrangente das obras da carne. Em seguida, a partir do versículo 22, nós temos aí os frutos do Espírito. Nós temos aí as obras da carne e os frutos do Espírito. E é nos frutos do Espírito, basicamente, na primeira parte, né, dos frutos do Espírito, é que eu quero pensar um pouquinho com os irmãos. Vamos reler mais uma vez. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E ele continua: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e com seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então Paulo vem e nos faz uma advertência, nos dá aí alguns conselhos que são extremamente importantes para os nossos dias. Olha, se você diz que vive por Espírito, se você vive de fato pelo Espírito, se o Espírito Santo habita em você, ande também pelo Espírito. Que o seu comportamento, que as suas atitudes, que a sua vida testifique com aquilo que você diz viver. Então, é uma orientação, né, uma advertência que Paulo nos faz. Existe uma forma de separarmos, fazermos uma separação dentro dos frutos do Espírito que são listados por Paulo aqui quando ele escreve aos Gálatas, e eles são relacionados. Essa lista ela pode ser dividida por atitudes, né? A primeira divisão que nós podemos fazer dela aí são a nossa atitude para com Deus, né? Que são as primeiras partes do texto. Depois a nossa atitude para com o próximo, que tem a ver com a longanimidade, benignidade, a bondade. Depois a nossa atitude para conosco mesmo, a minha atitude para comigo, né? A sua atitude para com você, que são a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, coisas que quando você coloca em prática trarão um benefício extremamente grande para você mesmo. Então, dentro dessa divisão, eu quero me apegar com você agora na primeira atitude que o texto traz, na primeira divisão que o versículo pode nos oferecer, que é a nossa atitude para com Deus. A primeira divisão do texto é exatamente sobre isso que ele diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. São atitudes que nós temos e que refletem diretamente nossa relação com o Pai, com o Criador, com Deus. São atitudes que fazem essa ligação nossa com o nosso Deus. Depois, em seguida, nós temos também a nossa atitude para com o próximo, que é a longanimidade, que eu preciso ser longânimo com o meu próximo, benigno com o meu próximo, bondoso para com o meu próximo. Então, e por aí o texto se segue. Mas hoje, exclusivamente hoje, quero me apegar com os irmãos e pensar um pouquinho com os irmãos nisso, na nossa atitude para com Deus, as atitudes minhas e suas para com Deus, a atitude que o cristão deve ter em relação a Deus no que se diz respeito aos frutos do Espírito. Nós já lemos, são apenas 3 e vamos pensar um pouquinho nelas aí. A primeira, que é listada por Paulo aí, é basicamente, né, o amor. Olha o que ele diz aí.
mas o fruto do Espírito é amor. Amor. É a primeira parte e a maior de todas as partes. Quando a gente vai lá para Coríntios e vimos lá o hino do amor, Paulo diz lá que permanecem a fé, a esperança e o amor, e o maior de todos eles é o amor. A maior parte dos frutos do Espírito estão relacionadas ao amor. E eles nos trazem um indicativo de uma atitude nova, não apenas da nossa parte para com Deus, mas também para com o próximo. É porque a palavra que é usada aqui no grego, no texto original, é o amor ágape, que pode ser aplicado, traduzido e indicar uma atitude nova de amor para com os outros e também para se referir ao nosso amor a Deus. E esse amor que Paulo espera que nós tenhamos no que se diz respeito à nossa relação com Deus, é um amor que não se constitui, não se limita a uma mera e às vezes superficial experiência emocional, aquela que nos faz chorar, mas que também é momentânea, aquela que nos aquece, mas também é momentânea. Paulo entende, instruído por Deus, e de fato precisa ser assim, que esse amor que nós precisamos demonstrar para com Deus e que é fruto do Espírito, é um amor mais intenso, que implica em realização, em prática. E é interessante que quando nós amamos a Deus dessa forma, quando nós amamos a Deus e amamos de fato, não apenas verbalmente, mas amamos de todo o nosso ser, amamos como tem que ser, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com tudo que há em você, com tudo que você é. Esse amor, ele nos habilita, ele nos capacita, a mim, a você, a nós que somos crentes, a amar da maneira correta o nosso próximo. Ele nos torna capazes de amar as pessoas que não são amáveis aos olhos da maioria. Por quê? Porque nós entendemos de fato o que é o amor que Deus tem por nós. O amor que Deus espera que tenhamos também uns pelos outros. Então, entenda isso. O primeiro fruto do Espírito, listado por Paulo aqui, ele faz referência ao nosso relacionamento com Deus e fala diretamente, abertamente de amor. O meu amor para com Deus, que se for vivido da maneira correta, me habilita a viver o meu amor com o meu próximo da maneira que Deus espera que seja. E aí a pergunta que eu te faço, que você precisa pensar em um pouquinho, será que você de fato tem amado a Deus acima de todas as coisas? Será que Deus, no seu coração, ele tem recebido a primazia? Será que de fato você tem amado a Deus com tudo o que há em você, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você pode oferecer a Ele? Ou será que o seu amor por Deus, ele tem sido mais algo verbal e emocional, emotivo, que também é extremamente passageiro? Nós temos que tomar bastante cuidado no que se diz respeito a isso, ao amor que temos e declaramos ter por Deus. Irmãos, eu sempre cito esse exemplo aqui na igreja, de que muitas vezes nós assistimos aquele filme, Paixão de Cristo, e nos emocionamos demais quando vimos Jesus passando pelo sofrimento que ele precisou passar. Nos emocionamos e choramos e os olhos enchem d'água. Mas e depois que acaba o filme, como que as coisas ficam? Termina junto com o filme o meu amor por Deus, a minha compreensão do que é amar a Deus? Você ama a Deus de fato? Você precisa parar para pensar nisso. Então, entenda isso. O primeiro fruto do Espírito tratado por Paulo aqui em Gálatas, que nós precisamos ter em nós, é exatamente isso. Amar a Deus. É um fruto que o Espírito pode produzir em mim, produz em mim, que eu preciso buscar dia após dia, intensificar, aprimorar e buscar me encher do Espírito para que eu também me encha cada dia mais desse amor por Deus. O texto continua, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor e em seguida alegria. Alegria.
Irmãos, e quando a gente fala de alegria aqui, né, nós não estamos falando de uma alegria momentânea ou passageira que é ocasionada por situações, ocasiões ou momentos específicos. É a ideia de que seja qual for a situação, que eu e você possamos estar enfrentando, a alegria permanece. É fácil pensarmos em algo assim, uma alegria nessa dimensão? Talvez não seja tão fácil, mas é possível. É possível. Filipenses, que foi uma carta escrita por Paulo, é uma carta que nos traz um manual, uma série de instruções, de versículos de texto que nos desafia e tenta nos impulsionar a vivermos de maneira alegre, a vivermos uma vida alegre. E Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele deixa muito claro que a alegria, ela é um fruto do Espírito. É o Espírito que produz em mim, é o Espírito Santo do Senhor que produz em mim. E essa alegria que eu tenho dito para os irmãos, a alegria que não está condicionada às circunstâncias, mas a alegria que está presente independente da situação que o crente enfrenta. Até porque quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, a situação dele não poderia ser pior. Paulo estava preso, algemado a soldados e as situações eram extremamente precárias. Ao mesmo tempo que ele fala por várias vezes, por vários momentos a respeito da morte, Paulo sempre trata da alegria. Quando você vai lá para Filipenses capítulo 3, verso 1, ele diz: finalmente, meus irmãos, alegrem no Senhor. Lá em Filipenses 4:4, da mesma forma, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E quando você vai lá para 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16, que também é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, ele desafia a igreja em Tessalônica: alegrem-se sempre. Uma vida cristã sem alegria não é uma vida cristã plena. E quando a gente fala a respeito da vida cristã plena e alegre, irmãos, eu não estou dizendo que você precisa estar sorrindo o tempo todo. Não me entenda mal. Não me entendam mal. Ninguém consegue sorrir o tempo todo. Ninguém. Absolutamente ninguém. Hora ou outra vamos nos pegar chorando. Mas a ideia é, irmãos, que a minha alegria não está condicionada às situações que eu vivo aqui na terra. A minha alegria ela está firmada no Senhor. No Senhor. Paulo estava preso, algemado a soldados, sendo ameaçado de morte, açoitado. E ele ainda assim desafiava a igreja, aos filipenses: alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se, regozijem-se. Se eu estou preso, foi porque Deus me permitiu. Se eu estou sendo açoitado, para mim é um privilégio, porque eu estou sendo açoitado por estar fazendo a vontade de Deus. Então a alegria do apóstolo Paulo, ela era firmada e condicionada àquilo que o Espírito Santo produzia nele, a alegria de saber e a convicção que ele tinha de estar fazendo a vontade de Deus. Irmãos, entenda isso. Temos vivido dias difíceis, né, irmãos? Dias complicados, tensos, de notícias ruins, de notícias que deixam os nossos corações pesados. Mas qual é o objetivo da sua vida? Para quem você tem vivido? Para o que você tem vivido? Qual é o motivo da sua existência? Qual é a perspectiva que você tem de eternidade? Como você entende que vai ser a sua vida depois que isso tudo aqui passar? Se a sua esperança, se a sua fé, se as suas perspectivas, se a sua perspectiva de futuro está firmada na eternidade ao lado de Deus, então, independente do que se vive aqui na terra, você tem motivos para se alegrar. Você tem motivos para ser feliz. Alegre-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. É o desafio que Paulo nos traz. É um fruto do Espírito. E se eu sou crente, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu preciso dar evidências disso, demonstrar isso no meu dia a dia. Lembrem-se o que ele diz lá na frente. Lá no versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se você vive pelo Espírito, ande pelo Espírito. Se você vive pelo Espírito, então você precisa ter o fruto da alegria em você, que é um fruto do Espírito. Você precisa ter esse fruto na sua vida, ser alegre. Se você vive pelo Espírito, tem
deixar o Espírito Santo produzir essa alegria em você, então ande alegre. Seja uma pessoa alegre, independente das circunstâncias e das situações. E a gente encerra com o último fruto do Espírito, que trata a respeito da nossa atitude para com Deus, a paz. Né? Olha o que o texto diz aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. O que o mundo não procura, né, irmãos? O que o mundo não é capaz de fazer pela paz? O homem chega ao absurdo de causar guerras, provocar guerras, usando o argumento de estar procurando a paz. Um absurdo, né, irmãos? Uma controvérsia sem precedentes. Mas, irmãos, aonde nós podemos alcançar a paz? A paz que o mundo tanto quer, a paz que as pessoas tanto procuram e tanto querem, aonde ela pode ser encontrada? Somente em Deus. Irmãos, a ideia da paz aqui, ela é muito semelhante à da alegria que nós falamos anteriormente, que não é apenas um estado passivo, onde eu estou extremamente pacífico, amável, porque os problemas cessaram temporariamente. Não, é muito mais que isso. Tem a ver com o sentimento de bem-estar e segurança, né, e tranquilidade, que só tem aquele que entende que Deus está no controle de todas as coisas. É aquela ideia de que você consegue viver em paz, calmo, sereno e tranquilo, mesmo o mundo estando desabando ao seu redor, não porque você é uma pessoa desleixada, despreocupada, relapsa, não, mas sim porque você entende que Deus está no controle de todas as coisas e por isso eu consigo descansar no Senhor, estar em paz no Senhor, porque eu entendo que todas essas coisas acontecem com a permissão dEle, Então, irmãos, é essa paz, a paz que excede todo o entendimento. Eu separei alguns versículos aqui para os irmãos e eu quero ler para os irmãos. O primeiro está lá em João 14, 27, que nos traz aí que é um versículo que faz referência, onde João nos diz de onde vem a paz que nós procuramos. Olha o que Jesus disse ali no Evangelho de João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não as dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, o próprio Jesus nos trazendo aqui uma referência, nos dizendo que a paz que Ele traz para a minha vida, a paz que nós encontramos nele, é uma paz que lança fora o medo, que tira fora o medo, por isso eu consigo descansar. É um fruto do Espírito, que o Espírito Santo produz em mim. Outro texto lá em Romanos 15, 3, que é um versículo, um texto também de Paulo, que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, nos ensinando e nos mostrando que a paz ela provém da fé, exatamente dessa dependência, dessa segurança que nós temos em Deus. Olha o que o texto diz, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Então, o que Paulo diz? Olha, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele. Então, confiando no Senhor, confiando em Deus, Ele vai encher o meu coração de toda a alegria, lembra? O ponto anterior, de alegria e paz. Por quê? Porque confiamos nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Fruto do Espírito, paz, alegria, tudo extremamente relacionado, linkado, e uma coisa que eu começo a viver e automaticamente outras coisas vão acontecer na vida. Romanos 15, 13, anote para você ler depois. E para a gente encerrar, o último texto que eu quero ler com os irmãos, Filipenses 4, 7, mais um texto de Filipenses, texto que o Paulo escreve, carta aos Filipenses, a carta da alegria, que diz o seguinte: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós, irmãos, eu e você precisamos crer em Cristo e ter essa confiança nele, acreditando que independente de como está a situação ao meu redor, em Cristo eu encontro paz, em Deus eu encontro paz. Que a paz que eu encontro em Deus independe das condições ao meu redor. Amor, alegria e paz. Frutos do Espírito,
frutos que o Espírito Santo produz em mim e que tratam diretamente das minhas atitudes, do meu relacionamento para com Deus. Busque isso. Se você tem percebido que tem deixado a desejar em alguma dessas questões, ore, peça a Deus que o Espírito Santo dele produza com mais intensidade tudo isso em você, para que você cresça em amor, para que você viva uma alegria plena, para que você desfrute da paz que excede todo entendimento. Tudo isso, irmãos, é extremamente necessário para a vida de um crente e também extremamente necessárias para o tempo que nós temos vivido. Amém? Espero que você tenha sido edificado através desse breve momento que passamos hoje. Quarta-feira que vem, provavelmente vamos continuar aí nesse mesmo texto, tratando alguns outros pontos e algumas outras atitudes que podemos ter e viver, desfrutando e vivendo os frutos do Espírito. Amém? Eu quero orar com você, feche os seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra que é tão rica, viva e eficaz. Que possamos viver de fato pelo Espírito e andarmos pelo Espírito, evidenciarmos dia após dia o amor verdadeiro e sincero e autêntico pelo Senhor e pelo nosso próximo, a alegria que independe das circunstâncias e de momentos sem aflição ou sem dor que possamos estar desfrutando, e a paz que excede todo entendimento, que mesmo em meio à guerra podemos encontrar em Ti. Não a paz que o mundo oferece, assim como o próprio Jesus diz lá em João 14, 27, mas a paz que vem do Senhor. Esteja comigo, esteja com os irmãos, que possamos crescer no Senhor, prosperarmos espiritualmente, avançarmos em meio a tanto caos, sermos a luz do Senhor que brilha em meio às trevas. Esteja comigo, esteja com a igreja. Continue nos protegendo e sustentando cada família e cada pessoa que possa estar assistindo a esse vídeo, Pai. Nos abençoe, oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe muito, continuem se cuidando, continuem se protegendo, façam tudo direitinho. As coisas estão caminhando vagarosamente, irmãos, mas estão caminhando. A vacinação está acontecendo de forma lenta, mas está acontecendo. E eu creio em Deus, que logo, logo as coisas vão dar uma acalmada e vamos poder voltar a nos reunir no templo, a termos mais algumas coisas parecidas com o normal que tínhamos antes. Mas, irmãos, não desiste de se cuidar, não. Continue se cuidando. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom restante de semana. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.